Olá, Condecast no ar, junto com você aqui na TV Guarapari, em todas as nossas redes sociais. Você pode assistir o Condecast pelo Instagram, pode assistir pelo Facebook, pode assistir também pelo canal do YouTube da TV Guarapari. Você pode assistir pelo site da TV Guarapari, www.tvguarapari.com, e pode ainda baixar o aplicativo da TV Guarapari que você encontra nas lojas do seu telefone celular, do seu smartphone, e assistir em qualquer lugar do planeta. E se você quer rever um programa, você tem a chance de revê-lo durante a semana, que a gente apresenta o mesmo programa em vários horários diferentes. Temos recortes do programa que são postados nas redes sociais, e os programas todos ficam lá arquivados no canal do YouTube do Condecast, que chama-se Condecast Online no YouTube. E hoje nós vamos conversar com um comerciante de longa data aqui de Guarapari, que é o Renato Célio de Mendonça, da Ótica Guarapari. Ele veio de Cataguases, mas veio aqui, veio passear, se apaixonou pela cidade, ficou aqui, né, Renato? Tá aí até hoje, né? Coisa de mineiro, né? Bom mineiro, vem em Guarapari e vira família. Isso é bom. Nós nascemos exatamente nesse aspecto. Até porque, desse tempo para cá, você está... Quanto tempo de comércio? Nós vamos fazer 48 anos de Guarapari de lojas. Então, você já está com 11 lojas, tem 5 em Guarapari, 2 em Cariacica, 1 em Piúma, 1 em Cachoeiro, 1 no Boulevard, no Shopping Boulevard, e outra no Shopping Mochuara. Quer dizer, o negócio cresceu. Bastante, bastante. Agora, Renato, e como que você vê o comércio de Guarapari hoje, em geral? Em relação assim, vamos fazer, já que você está há quantos 48 anos aqui no comércio, então você tem um histórico da linha do tempo do comércio na cidade. Você acha que Guarapari foi linear ou Guarapari teve momentos de pico? Como é que você vê a evolução do comércio e da economia de Guarapari? Olha, nós chegamos em Guarapari na época, Guarapari era um brinco, né? Então era maravilhoso. Era que ano isso? 75, 76 eu abri uma loja. 75, quem era o prefeito aqui, você lembra? Eu acho que era o Hugo Borges. Hugo Borges. Depois foi Benedito. Isso. Aí nós chegamos aqui na época, Guarapari tinha 12 mil habitantes, né? E 125 mil hoje. Então a gente acreditava que Guarapari precisava de uma ótica. E foi assim que nasceu a Ótica Guarapari. Aí eu tive felicidade de ter escolhido o nome próprio, né, da cidade. Mas a gente marcou muito porque a gente comparou toda a evolução de Guarapari, a Ótica Guarapari com o maior. Agora, você entrou nessa área de ótica porque você já tinha esse know-how, ou você chegou, observou e falou assim, opa, aqui não tem uma ótica, eu vou entrar com essa área. Como é que foi isso aí? Eu comento sempre que a pessoa deve colocar aquilo que tem conhecimento e tem que saber um pouquinho daquilo que vai fazer. No meu caso, eu trabalhava em ótica, desde 14 anos que eu trabalho em ótica. Então, quando eu cheguei aqui, o nosso funcionário era tudo pessoa de hotel, porteiro de prédio, foram tudo profissionalizado com a gente. Então, a gente sabia tudo e mais um pouco o que a gente estava fazendo. Isso é o aspecto que nós chegamos até abrir a ótica, porque a gente sabia que como era o aspecto de crescer sem ter problema. Sim, mas aí, assim, então você chegou, era propício o terreno, você plantou a semente. E aí? E como é que você viu o desenrolar desse período todo até hoje? Se houve momentos melhores e piores, e por que você acha que isso acontece? Então, quando a gente chegou, teve um amigo nosso aí, que foi o esposo da doutora Ruth Leia, a gente ficou sócio, né? Ele foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, ajudou bastante a gente implantar a Ótica Guarapari, que a doutora era oftalmologista, e nós criamos a ótica. Depois, do desenrolar do tempo, ele saiu, e nós continuamos a tocar, aí veio a família, casei, teve filho, e os filhos progrediram e cresceram junto. Graças à família que nós chegamos onde chegamos. Sei, mas você acha que a economia de Guarapari, ela se desenvolveu a contento ou teve um momento que travou? E por que você acha que acontece? Porque eu acho que existe isso, né? Existe altos e baixos. É lógico que o Brasil, a economia brasileira pá por isso. Agora, Guarapari especialmente, você percebeu isso ou você acha que o crescimento foi linear? Não foi linear, não. A gente teve isso aí. A Guarapari é uma cidade meio sazonal. Ela tem uns picos de períodos bons, aí você chega um outro ano. Se você fizer uma somatória anual, não vai bater muita diferença, não. Mas se for mensal, você vai sentir um impacto. Por exemplo, agora nós tivemos um mês de junho muito ruim em Guarapari, né? Tipo assim, julho, a festa é maravilhosa, mas o comércio do centro, normalmente, cai bastante. Você acha que a esquina da cultura atrapalha o comércio, então, ali daquela região do centro? Eu não digo que atrapalha o comércio, porque tem que ter. Esse é o aspecto que o Guarapari precisa desenvolver e ter coisas igual ou melhor do que aconteceu.
mas como o fechamento, o centro de Guarapari é um gargalho, né? Então, quando fecha o centro, o pessoal não vem porque não tem onde nem parar. Então, normalmente, isso ocorre em qualquer lugar que você for na cidade que tiver eventos, vai ter transtorno. E no centro não deixa de ser um transtorno, porque fica uma saída única, o gargalho de todas as ruas cai ali naquele pedacinho debaixo da rua, do trabalho, Rua da Boneca, Roberto Calmon, e acaba eu mesmo, quando vou sair do prédio para mim ir na outra loja, é um sacrifício. Isso aí que você está colocando é interessante, porque a criação do Esquina da Cultura foi o Miguel Agrizzi que deu esse pontapé inicial lá, eu não me lembro se na época ele era secretário de turismo, ou se ele era vice-prefeito, né? É isso. Secretário de turismo, foi uma ideia que surgiu ali dentro do governo do Edson Magalhães e se mostrou realmente eficiente. A gente sabe que esses eventos são eficientes, mas tem essa característica. Agora, o que se pode observar é que é um evento de 2 finais de semana, mas que fica um hiato no meio. Não sei por que fica aquele hiato no meio. Se tem a estrutura toda, né? Podia ter atividades culturais ali, podia ter um teatro, podia ter as questões locais, até porque é um período de férias, tem muita gente na cidade, e fica um buraco. E aquele buraco ali, muitas vezes, também causa esse prejuízo para o comércio. Pode ser um momento que a própria questão da CDL, Sindicato dos Lojistas aqui, pode fazer uma promoção grande na rua ali, todo mundo entra em liquidação. Quer dizer, tem muita coisa que pode ser feita para aproveitar aquela história do limão, fazer uma limonada, né? Agora, Renato, e qual a perspectiva que você vê? Você é comerciante na cidade, você é um comerciante tradicional, você sempre foi um cara que sempre participou muito da vida da cidade, conversando com as pessoas. Você chegou a ser candidato a alguma coisa, não foi? Fui candidato a vereador. E a decepção foi total. Eu fui candidato para mim testar a minha popularidade. Realmente, na política, você é outra pessoa. Comércio é comércio, política é política. Não bate. Não tem nada a ver. As pessoas me adoram como comerciante, mas como político, com certeza que não. Não, porque na política tem uma coisa, assim, muitas vezes, política tem 2 lados, né? Assim, tem o lado da campanha política eleitoral e do mandato, quando a pessoa assume. Porque muitas vezes, durante a campanha, você não pode falar aquilo que você pensa, que muitas vezes é o certo. Você tem que falar o que as pessoas ouvem. Fala assim, vou anotar isso aí, esse Ricardo, quando for político de novo, vou dizer que na hora, espero que isso não aconteça. Mas é uma verdade, é uma realidade, porque estamos vendo isso acontecer, né, Renato? Mas a questão hoje, assim, realmente você colocou, é diferente. O comerciante e o político são coisas diversas. Mas qual é a expectativa que você tem em relação ao desenvolvimento de Guarapari economicamente e do comércio propriamente dito? Espetacular. Pelo que nós estamos acompanhando, a gente acompanha tudo, a gente convive com as notícias das pessoas. A expectativa é muito grande para Guarapari. Você vê aí, tem vários investimentos chegando em Guarapari, o Buenos Aires está virando o top do Espírito Santo, não de Guarapari, né? A pessoa, o prefeito está botando lá para ele. Eu fico até magoado a pessoa falar isso. Todo mundo ganha com isso, a cidade toda ganha com isso, todas as pessoas que vêm em Guarapari vão ganhar com isso. Não é o prefeito que vai ficar bom, nós vamos ficar bem. Então, Buenos Aires hoje é o ponto de partida para no Guarapari crescer cada vez mais. Até porque o político passa, né? Eu acho que tanto a população quanto o político tem que enxergar isso. Ninguém é eterno, né? Ele passa e aí cada um tem a sua vida, vai tocar a vida para lá, para cá. O importante é o que fica para a cidade em termos de desenvolvimento. E hoje a gente está vendo que realmente Guarapari está numa janela. Houve um momento que houve uma janela em que havia uma expectativa de desenvolvimento para a cidade, que foi justamente quando houve aquele anúncio de que viria a siderúrgica para cá. Isso aí. Houve um boom. As pessoas vieram empresa de carro, revenda de carro, empresa disso e daquilo. Depois o negócio michou. Agora nós estamos vendo de novo uma perspectiva a partir de investimentos privados, porque é o investimento privado que move a situação. Agora, hoje você concentra suas lojas mais para o centro ou você também já espalhou para o resto da cidade? Porque o centro de Guarapari só ainda não acabou porque tem praia, né? Você viu o comércio, grandes lojas estão muquiçaba, né? Por que você acha que isso está acontecendo? Normalmente, eu falava lá no início da conversa, o gargalho do Guarapari no centro irrita o consumidor, né? E, principalmente, tem um rotativo que não funciona, o cliente reclama. Então, quando o cara tem a facilidade melhor para ele ir lá no comércio e adquirir aquilo que ele quer, com certeza não vem aqui no centro. Tem muitas pessoas nossas que eu falo, você sumiu, ela não vem mais aqui no centro, não.
Quer dizer, colega nosso daquela época não vem no centro porque sente espremido, entendeu? É complicado. O centro de Guarapari, igual eu falei com a menina ali da cultura, sua saída única tinha que ser, não tinha estacionamento naquela rua. Tinha que ser sem estacionamento. Porque outro dia eu estava parado, o caminhão foi sair, travou o trânsito todo. Aí que eu viro o caos mesmo. Porque você está colocando uma coisa interessante, que assim, muitas vezes os gestores, eles olham com o olho da infraestrutura, fiz a obra, fiz isso, fiz a rua, fiz aquilo, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo, por exemplo, em Santa Mônica, Praia de Santa Mônica, fizeram uma obra ali em Santa Mônica, botaram um calçadão, coisa e tal, só que a rua, ficou estreita pra caramba. Então, e você não tem onde parar, porque você tem alguns estacionamentos ao longo da praia, mas são trechos pequenos, distantes, que não acompanha. Você não tem. Se você chegar de carro na Praia de Santa Mônica, tá travado. O que vai acontecer? Você vai estacionar o carro ali, né? Se você estacionar naqueles estacionamentos que tem, nos recuos, tudo bem, mas não cabe todo mundo. Aí o cara já estaciona do outro lado da rua. Aí não dá para passar 2 carros. Qual é a solução? Mão única. Agora, o gestor, ele fez a obra, colocou lá, mas não se preocupou com a questão da mobilidade urbana. E isso que você está falando, isso aí tem 2 lados ainda. Tem o lado da mobilidade urbana e da questão da sustentação econômica, que eu acho que, assim, ultimamente, nos últimos anos, Guarapari perdeu em desenvolvimento econômico, justamente por algumas coisas como essa. Tem o olhar para proteger quem gera emprego? Tem o olhar para proteger quem gera renda? Eu acho que não. E esse olhar é muito importante. E é um momento importante, Renato, porque nós estamos vendo que estamos terminando um período de governo aí do Edson Magalhães, que são 8 anos desse mandato, mais um hiato de 4, mais 3 para trás, quer dizer, são 20 anos praticamente de uma gestão única na cidade. Isso. Qual é a expectativa que você, como comerciante e membro ativo da nossa comunidade, tem em relação às eleições que vão acontecer aí esse ano? Na minha concepção é preocupante, porque nós ficamos, hoje a gente não tem uma opção, assim, aquela sequência de aquele cara vai ser bom, né? Já pensa nele no futuro. Vai aparecendo os candidatos que estão aí surgindo em alguns pontos, como deputado, como vereador, mas aquela política marcante. O Brasil não tem, né, hoje mais nenhuma referência de política. Nós não temos uma referência política. Então, eu espero que quem for eleito, pelo menos manter ou melhorar o que Guarapari é, porque a preocupação de hoje de Guarapari não é meu, é a cidade inteira, morador, todo investidor, é a preocupação do que vai acontecer em Guarapari com o próximo prefeito. Entendeu? É muito preocupante. Há uma insegurança em relação a isso, né? Porque o que se espera é o quê? Se espera um gestor, né? Agora, tem uma situação que muitas vezes a gente não olha assim, que se o político ele não tem, vamos dizer, entre aspas, um histórico, não vou dizer nem capacidade, porque é o histórico, né? Porque você vota no histórico. O Edson, ele foi uma surpresa porque ele não tinha histórico, mas ele conseguiu entrar aí pela porta de trás, né? Quando foi tirado o Gotardo do poder, que houve um movimento que tirou o Gotardo, o Edson entrou pela porta de trás e ele se apresentou. Né? Se apresentou como empreendedor. Empreendedor não, como realizador de obras. Há uma diferença entre o empreendedor e o realizador de obras. Mas hoje os que estão aí não estão entrando pela porta da frente, mas não tem um cartão de visita para mostrar. A gente pode se surpreender, mas a gente pode também não se surpreender. Tomara. O que se espera é que esses que estão se apresentando, ganhando a eleição, possam conversar com a cidade, que é uma coisa também que falta hoje em dia, essa conversa com a cidade. E aí, o político que ele não tem o cartão de gestor, ele pessoalmente, mas ele pode ser um articulador político bom de ter pessoas boas colocadas no governo, em pontos estratégicos que vão tocar. Não tem que ser o prefeito, não tem que saber de saúde, educação, segurança, tudo. Ele tem que ter a noção de que ele é o gestor de um grupo e que ele vai ter os técnicos, que podem ser políticos também, porque botou porque é político, mas pode ter político que é técnico bom, né? Então, acho que essa é a expectativa. Então, porque a gente pensa assim, se você vai ter uma eleição para prefeito, vereadores, a mudar Guarapari, o que você espera? Tem muitos políticos que assumem tudo que você fez para trás, o outro, fica aquela rixa que o cara que fez eu não vou continuar. A gente conhece o Brasil, né? Não é em Guarapari. Aí quem perde é a sociedade, não é o político que perde. O político não perde nada, ele nunca perde, só ganha. Então o político, ele conversa pouco com o empresário e com o comerciante. Tem cidades que a gente visita
que todas as festas da cidade são marcadas pelo comércio. O comércio é o gerador de emprego, é o gerador de impostos. E em Guarapari, o maior, se não me engano. Aí eles abandonam a parte principal que poderia ajudar a cidade a desenvolver, fazer uma reunião com a empresa, para participar. Mas a avenida ali, a Joaquim Silvalinha, poderia funcionar a semana toda. Não precisa fechar a avenida, como você falou no início. Se ela funciona, os caras abrem 6 da tarde, por que não há mais cedo para servir o lanche, para servir o show, para servir... Por que fica fechado até 6 da tarde, desperdício a semana toda? É verdade. Essa visão eu coloquei foi justamente porque a gente sente isso, né? Porque o gestor, no caso, assim, a cidade não vive só da gestão pública. A prefeitura, ela gerencia, mas ela não é o ponto mais importante. Porque a prefeitura, ela gera emprego, são lá aqueles 3, 4 mil empregos que tem ali. Quem gera emprego é a iniciativa privada. Quem faz a economia funcionar é a iniciativa privada. Então, se o gestor entra e acha que o papel dele é fazer rua, construir prédio e explode-se o resto, ele tá equivocado. Porque ele tem que incentivar, onde ele puder, que o empresariado faça a sua parte. E muitas vezes isso não acontece. Agora, o que a gente vê e espera é que a gente tenha essa perspectiva daí para frente. Renato, na área do comércio, por exemplo, o que você acha que poderia ser feito para que Guarapari tivesse uma atividade maior? Porque Guarapari é o centro, pelo menos é um centro geográfico, dessa região nossa do Litoral Sul, né? Anchieta, você tem Piúma, você tem Alfredo Chaves. É mais fácil a pessoa vir aqui fazer compra do que ir até Vitória. É mais fácil, é mais econômico, né? É mais próximo. O que você acha que pode ser feito na cidade para que a cidade e o comércio ganhem força e ganhem vida nova? Parar de fazer só eventos ocasionais. Fazer acontecer Guarapari, que é uma cidade que merece ter coisas diferentes. Esse rapaz que veio aqui, o senhor, falar sobre a pesca, tem Guarapari, mora aqui, nunca soube disso. O Jório, isso. Que exporta lagosta, mergulha, tem um navio para afundar. Então a nossa história é morta. Guarapari tinha que ter história. Então, quando você tem a cidade que tem a história, você vai em Gramado, tudo tem história. Você vai a qualquer cidade do Brasil, tem história. Vai no Nordeste, é o que mais divulga, é só a história do Nordeste. Por isso que eles têm turismo. Porque você chega lá, tem história, tem coisa para você conhecer que você nunca viu. Aqui o cara vem aqui, é praia ou hotel. Então não tem uma coisa assim diferenciada para ele fazer, para ele participar. É para hotel ou casa de aluguel, né? mas é verdade, a gente sabe disso. E assim, eu acho que Guarapari está num ponto hoje que todas as pontas estão soltas e estão apresentadas, né? Houve uma melhora sensível na infraestrutura da cidade, isso ninguém pode negar. Estão sendo feitas algumas obras aí agora de infraestrutura que são importantes, essa drenagem está sendo feita na região da Praia do Morro. As pessoas gostam de criticar, coisa e tal, mas é importante, né? Tem a história do hospital que vai e volta, vem e vai, né? Que a gente estava comentando aqui, mas tem que ser resolvido, porque a gente estava comentando agora, Guarapari tinha 3 hospitais. Tinha 3 hospitais. Hoje não temos nenhum. Se você passar mal hoje, você está numa situação muito complicada e gravíssima, porque dependendo do mal que você passa, não dá tempo nem de chegar em Vitória. A expectativa é que se inaugure o hospital até o final do ano, enfim. Então, as pontas estão aí, a infraestrutura melhorou, né? Agora nós estamos vendo investimento privado na área do turismo, né? As praias, que tem um negócio que é fundamental em Guarapari, as praias estão preservadas porque houve investimento do governo do estado aqui em saneamento. Poucas cidades têm o volume e percentual de esgoto tratado que Guarapari tem, e isso aí é fundamental. Então nós estamos com tudo pronto, só precisa juntar as pontas. Essa junção das pontas é que precisa definir como ela vai ser feita, né? Se vai ser feita pelo gestor público, porque Guarapari tem uma característica que eu defendo, que é, como Guarapari, você é de Minas, eu sou de Vitória, o outro é de São Paulo, o outro não sei o quê. É engraçado. Não tem raiz. Não dá muita liga, né? Precisa de alguém para dar essa liga. Então, assim, talvez nesse caso, um gestor público que fosse um maestro conseguiria fazer isso. Mas, por outro lado, também a própria iniciativa privada pode ter uma empresa que desenvolva o turismo e que leve isso adiante. E isso é uma expectativa que nós estamos tendo. Você já participou da CDL também? Foi presidente da CDL? Para a diretoria. A diretoria. Você acha que a CDL poderia ajudar mais no comércio de Guarapari? Porque o comerciante de Guarapari, hoje, principalmente, você quase não usa a CDL, porque hoje você tem tudo na mão na internet. Então, deveria ter a CDL assim, para conversar com o prefeito,
pensar que é bom para o comércio, chamar o comerciante, mas não para nem vai ser sócio, mas participar do CDL. Porque quanto mais você participa, mais você aprende. Essa é a vida. Então, se você está vendo o que está acontecendo, a CDL fica junto, ela vai no prefeito, a gente tem isso aqui, que a CDL do comércio gostaria que realizasse. Ser interlocutor. Isso. Agora, a sua área é a área de ótica, você não entrou em outra área. Não. Agora, tem um negócio engraçado, né? Que a gente anda pela cidade hoje, e aonde você vai tem uma farmácia na esquina. E aí fala, puxa, é só farmácia. Mas eu estive conversando outro dia com o Elifas, que é um distribuidor de remédio, e tem farmácia e tudo. E ele falou, Ricardo, é em tudo quanto é canto assim, não é só Guarapari não. Que as pessoas falam, Guarapari é a cidade de saúde porque cada esquina tem uma farmácia, não é só que não. Isso aí explodiu. Agora, ótica também. Porque que houve que hoje o mercado, nesse segmento, ele se apresenta com tantas opções que você anda na rua e cada esquina tem uma ótica praticamente. Houve uma evolução de técnico de ótica e optometrista. Então, depois que foi formado os optometristas que podem responder pela loja, muitas pessoas se formaram e abriram ótica. Talvez esses 2 últimos anos para cá foi assim, um crescimento fora até do normal. Porque Guarapari hoje tem uma média de 40 óticas. Quando eu cheguei aqui era só eu, né? Eu fiquei 20 anos em Guarapari, com ótica Guarapari. E depois apareceu a Cachoeira, depois apareceu a Paris, depois veio a Diniz, agora a Praiana, e agora evoluiu com outros segmentos que a gente não tem muito contato de como é o conhecimento deles de ótica, o funcionário que trabalha. Porque a ótica é o seguinte, a ótica é uma saúde, é tudo. O balconista que atende você tem que conhecer tudo que vai te mostrar, tem que ter conhecimento. O nosso funcionário são altamente treinado. Eles não entram lá hoje, catado na rua e vai trabalhar, não. Eles ficam lá, aprendem a fazer o que está fazendo. Então, a gente talvez seja isso, nós chegamos onde chegamos, porque a gente passa para o nosso cliente conhecimento do que ele vai fazer. Então, isso é diferenciado. Isso que marca a sua loja, que marca que você é diferente. Nós não somos melhor que ninguém, mas uma coisa é séria, nós somos diferentes de todos. Agora, você assim, tem uma marca muito forte, que é Óticas Guarapari, né, que você usou o nome da cidade, como nós aqui somos TV Guarapari, mas você depois mudou, entrou numa rede. Por quê? A rede é Carol, não é isso? É uma rede nacional, é uma franquia. Franquia. Nós ficamos uma luta muito boa, ficamos 3 anos namorando para passar para a rede, né? E vou dizer a você, assim, usando bem do coração, a nossa franquia, Carol, nos trouxe muito, muito, muito conhecimento e muito mais estrutura, porque eles investem no Brasil, eles não investem em Guarapari só. Então, nós temos hoje a propaganda, qualquer futebol que estiver passando, um evento, está lá a Ótica Carol. Então, pessoas chegam de fora e falam assim, a Ótica Carol, talvez se eu fosse do Guarapari, eu conhecia só o Guarapari. Sim. Mas valeu a pena, foi muito bom, porque nós não perdemos a característica. Ótica Guarapari continua, está lá, Ótica Guarapari Carol. Sim. Então, esse nome, eles mesmo, na época a gente fez um trato que a Ótica Guarapari continuasse sendo Ótica Guarapari. Agora, tem uma coisa também nessa história que eu queria que você falasse em relação ao comércio e em relação ao dono do comércio, né? Que muitas vezes você vai assim, eu não vou na Ótica, eu vou lá no Renato, né? Você acha que isso ainda funciona em Guarapari? Essa é mais ou menos uma característica de cidade pequena, né? Mas isso funciona ainda? Ou esse personalismo está se perdendo? Tá, não. Continua. Você cria uma imagem como se fosse um político, né? O comércio é a política. Então, como você tem um tratamento com seus clientes diretamente com ele, quando ele vai te procurar, ele não lembra da Ótica Guarapari, ele lembra do Renato. Ainda não mudou muito, não. Eu estou aqui esse tempo todo, nós temos um cliente fidel que tem, desde quando a Ótica abriu, a família continua comprando com a gente. É que a gente observa isso, que tem essa característica. Carlinho do Grande Rio. Né? Muitas vezes o cara assume até o nome do negócio dele. Bom, eu conversei com o Renato aqui. Renato, para a gente finalizar, qual a mensagem que você deixa e qual a expectativa que você tem para os próximos anos de Guarapari? Olha, a mensagem que eu deixo é para nós mesmo, guaraparienses, que gostamos da cidade, pensar bem no futuro, né, das nossas eleições, pensar o que pode acontecer em Guarapari. Com certeza, é tudo que o Guarapari precisa, uma pessoa que vai assumir com responsabilidade, uma pessoa que vai trazer para Guarapari alguma coisa de bom, melhor do que nós estamos, porque igual nós já temos, a gente tem que trazer um pouquinho melhor.
E a expectativa, com certeza, que nós temos aí o shopping, que a gente já está até com um projeto de botar uma loja lá no shopping. Isso é importante, o shopping que vai sair aqui na Davi no Mastro, tem muita coisa saindo. Tem uma loja supermercado novo que vai abrir, tem o shopping, tem a perspectiva do Rádio Hotel que vai virar Senac, Siribeira. Então, isso aí nós falamos na conversa. Guarapari tem tudo para crescer. Então, falta quem vai assumir, dar essa oportunidade para a cidade continuar crescendo. Porque, às vezes, aquele entrave, não, vou liberar não, vou travar aqui. O pessoal de Guarapari tem muito isso, né? Vai ter um comércio, já faz logo a crítica. Nem sabe o que vai acontecer, mas já quer falar. Depois que está pronto, bate palma. Então, eu sempre vivi e continuo vivendo esse aspecto de que eu quero criticar antes. Igual o hospital. O Guarapari tem 130 anos, nunca teve hospital. Se demorasse 10 anos ter hospital, com certeza seria bom. Mas, pelo menos, a expectativa que vai inaugurar agora. É isso aí. Bom, conversei aqui com o Renato Mendonça, não vou nem chamar de Renato, é Renato da Ótica Guarapari, que é assim que ele ficou conhecido, hoje é Ótica Carol, e dizer para você que o Condecast volta na próxima semana com um programa inédito. Esse programa de hoje, você assiste ele em vários horários aí dentro da nossa programação. Então, até lá.